Depois do intestino anterior, nós temos o intestino médio. Ou melhor, as minhocas têm o intestino médio. E no intestino médio das minhocas é muito característica a presença de uma dobra do epitélio intestinal, dorsalmente. Vocês devem lembrar dela, eu falei dela ontem. Essa dobra ela contém somente o epitélio intestinal, ela se projeta para dentro da luz do intestino, e são duas camadas de epitélio com sangue no meio, com comissuras sanguíneas no meio. Essa dobra serve para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Acredito que vocês lembrem do nome, mas vou falá-lo já, é o tiflossóleo. Pois bem, o intestino médio é o local, como eu já disse, onde ocorre a digestão extracelular e a absorção dos nutrientes. Tem esse tiflossóleo, mas além do tiflossóleo, outra característica marcante no tubo digestivo, no intestino médio das minhocas, é a presença de um tecido cloragógeno bastante desenvolvido. Não apenas no intestino, mas também no mesentério ao redor do vaso dorsal. Esse tecido cloragógeno, eu falei para vocês ontem dele, que a função vai ser análoga à do fígado de vertebrados. Então ele serve para metabolizar todo e qualquer produto tóxico que a minhoca tenha ingerido na alimentação. Então ele serve para detoxificar substâncias. E além da detoxificação, serve também para armazenamento e síntese de carboidratos e lipídios. Então, funções análogas à do fígado de vertebrados, embora, obviamente, não haja qualquer homologia entre os tecidos. Vendo aqui a nossa lâmina geralzona, então, o aspecto geral da lâmina, a tiflossóleo seria essa prega que está aqui, esse ponto de interrogação invertido, ou, se vocês preferirem, essa cedilha, digamos, que está se projetando aqui da parede do epitélio intestinal. Por fora, nós temos essa camada também cor de laranja, que é a camada de células cloragógenas do peritônio visceral, então, do mesentério ao redor do tubo digestivo. E vocês veem que o mesmo tecido está presente no mesentério ao redor do vaso dorsal, que é esse que está aqui no meio. Aumentando essa imagem, para a gente poder ver em maior detalhe, nós temos aqui, vejam, a parede do intestino, o epitélio intestinal, seria esse que está aqui internamente. Aí nós temos logo abaixo dela comissuras sanguíneas para absorção de nutrientes. Chegando aqui na linha mediana dorsal, o que nós temos? Apenas duas camadas de epitélio separadas por essa camada de sangue, de uma intensa capilarização dentro da tiflossóleo. Então, essa estrutura que está aqui é a tiflossóleo. E por fora do epitélio intestinal? Por fora do epitélio intestinal, além do sangue, vai haver camada de musculatura, vejam, duas faixas musculares, circular e longitudinal. Longitudinal em corte, circular você acompanha as fibras. Aí você fala, mas é diferente da parede do corpo? Por quê? Porque a circular está mais para dentro e a longitudinal mais para fora aqui? Fala, olha, tudo bem, você preferia analisar assim, tudo bem. Entretanto, eu lembro que o tubo digestivo, a luz do tubo digestivo, seria quase que o meio externo, né? Seria quase comparável ao meio externo. E se a gente pensar isso, é epiderme, musculatura circular e musculatura longitudinal, do mesmo jeito. Interpretem como quiserem, mas de qualquer maneira, no tubo digestivo, a gente tem mais próximo da luz do tubo digestivo a camada circular e mais distante dela a camada longitudinal. Eles são responsáveis, ou essas camadas são responsáveis por aqueles movimentos peristálticos, né, ao longo do trato digestório, para poder exatamente ir movendo esse bolo alimentar. Por fora aqui temos as células cloragógenas. Vocês veem, num aumento maior aqui, células muito altas, então tecido bastante característico. Depois do intestino médio, temos o intestino posterior, que são basicamente reto-ianos. E o intestino posterior serve apenas para absorção de água, muitas vezes ainda pode ocorrer aí, principalmente em solos mais secos, e além disso é a elaboração das fezes. E essas fezes, basicamente, são terra.
Por quê? Porque o bicho come terra, não tem como ele defecar outra coisa que não terra. Então, o que ele comeu já era sedimento, sempre foi terra, com maior ou menor teor de material orgânico. Só que, em compensação, na medida que esse alimento passou pela moela, foi triturado, e depois teve todo o trânsito ao longo do tubo digestivo, onde enzimas agiram sobre esse material orgânico, fragmentando ainda mais, digerindo ainda mais, o que sai nas fezes, que não tiver sido aproveitado pelo animal, é um solo de altíssimo teor de matéria orgânica. E, ainda por cima, facilitem para a absorção dos nutrientes, porque os torrões, as partículas, estão muito menores. Já passaram pela moela, já tiveram movimentos peristálticos, já tiveram enzimas, uma série de coisas. Então, as partículas são menores e dão uma superfície de atuação para fungos e bactérias, que são os organismos decompositores, muito maior, facilitando, então, a absorção desses nutrientes pelos vegetais. Então, a importância ecológica das minhocas ela é imensa, e isso vocês sabem, né? Vocês não precisam de mim para falar para vocês. Eu acho que a tia do primário já falava isso para vocês, que as minhocas são boas para o solo, porque elas fazem galerias, que o ar penetra e chega às raízes das plantas, e, além disso, porque elas, as fezes delas são um material com altíssimo teor de matéria orgânica, de nutrientes disponíveis para as plantas. Ainda totalmente disponíveis, talvez não, ainda precise de uma ação de fungos e bactérias. Mas vai haver uma superfície de contato tão grande que isso realmente facilita. Essas fezes de minhoca, vocês conhecem o nome, é muito famoso aí na mídia, é o chamado humus de minhoca. Então, a importância ecológica delas ela é fundamental e ela já havia sido reconhecida há séculos. O Darwin, ou Darwin, para falar mais corretamente o nome dele, escreveu um livro sobre a formação do humus vegetal através da ação das minhocas. Então, um livro específico sobre isso foi escrito já pelo Darwin no século XIX. E exatamente por causa disso, existem hoje os chamados minhocários, que vocês já devem ter ouvido falar. Minhocários domésticos, minhocários caseiros, como eu tenho um aqui na minha casa, que inclusive é o tema do próximo slide, mas eu tenho um aqui na minha casa, do qual eu fiz um vídeo exatamente para falar para vocês sobre o funcionamento disso e que realmente eu sugiro para vocês que façam também, porque é facílimo, é realmente muito fácil. Conforme eu digo no vídeo, vocês vão ver, o meu foi comprado da internet, o kit das caixas, mas você pode fazer isso com qualquer coisa. 3 caixas uma em cima da outra, põe uma torneira na de baixo, e faz furos no fundo da primeira e da segunda, e que haja uma tampa para pôr por cima. Acabou. Aí você já tem humus de minhoca. O humus mesmo, para poder alimentar a alimentação inicial, você compra em qualquer loja de jardinagem, de floricultura, e aí é só vocês irem adicionando os restos vegetais de vocês, irem revirando, exatamente como essa GIF aqui, irem revolvendo isso para haver uma melhor mistura. E pronto, a cada 3 meses vocês têm uma quantidade bastante grande, tanto de humus de minhoca, quanto do chorume que vai escorrer para a caixa de baixo, daí a torneirinha, né, para você abrir e poder se servir. Esse chorume tem uma concentração altíssima de nutrientes, só que, lógico, ele é muito forte. Então ele deve ser diluído, geralmente em 1:10, vocês veem variação, viu? Na internet vocês veem até 1:2, tem gente que diga. Eu acho muito forte, então eu coloco de 1:10. Mas, de qualquer maneira, isso tem um efeito fantástico nas plantas. Vocês vão ver isso. Depois vocês me falem o que acharam. Com relação ao sistema circulatório, circulação fechada, falamos ontem, vaso dorsal leva o sangue em direção anterior e ele é pulsátil, né? Então ele é contrátil, e você vê no animal, por transparência, dá para ver uma linha vermelho escuro, quase meio preta, ou marrom, digamos, mas de qualquer maneira escura, mas avermelhada, uma linha em cima e você vê o sangue andando, você vê realmente a propulsão dele. Esse é o vaso dorsal. O vaso ventral leva o sangue em direção posterior e ele não é muscular, então você vê a linha sim, mas você não vê nada de movimento nela, o movimento é muito mais devagar.
E ao nível de cada metâmero do corpo, uma rede de capilares sai do vaso dorsal, passa pelo intestino, nutre as células intestinais, absorve nutrientes, são aquelas das comissuras sanguíneas na parede do intestino, dentro da tiflossole, para absorver os nutrientes, e aí chega no vaso ventral. E daí vai em direção posterior. E do vaso ventral sai outra rede de capilares que vai para a superfície do corpo, se capilariza, são aquelas comissuras sanguíneas que vocês viram nas lâminas que mostrava a epiderme. Aí ali oxigena, libera o gás carbônico, ou o gás carbônico vai via glândulas calcíferas, formando lá o carbonato de cálcio, tanto faz, mas mais importante, absorve o oxigênio e chega ao vaso dorsal, e esse sangue oxigenado vai com alta pressão para a cabeça, já que esse vaso dorsal é contrátil. Então, isso tudo foi falado ontem, vou repetir agora, apenas para martelar mais, mas as informações são basicamente as mesmas. É um sistema hemal fechado, vai haver vasos dorsal, aqui no nosso corte geral, dorsal, sendo que o vaso dorsal, mais uma vez, vai ser envolvido pelo peritônio visceral, e esse peritônio visceral está especializado na forma de um tecido cloragógeno. Além disso, vai haver o dorsal, portanto, o ventral, que está aqui embaixo, logo abaixo do intestino. Na maioria dos grupos de anelídeos, existem somente vaso dorsal e vaso ventral. Mas em algumas minhocas, como é o caso dessa que é utilizada na aula e nas lâminas, existe também um vaso abaixo do cordão nervoso ventral. Então essa cinza é a corda nervosa ventral. E abaixo dela vocês têm um outro vaso aqui, que é o vaso subneural. Além desses vasos, então, tem os plexos subepidérmico, que é o cutâneo, sai do ventral, vai para a pele, plexo subepidérmico, e chega no dorsal, oxigenado, e do dorsal sai um plexo intestinal que nutre as células intestinais, absorve nutrientes e chega no ventral. Agora, em anelídeos, vocês devem lembrar que no colégio, a tia deve ter falado para vocês que havia também corações laterais, que esses eram os corações. Não, não são. Os corações, ou o coração, é o vaso dorsal. Mas pode haver vasos contráteis adicionais que vão diretamente do dorsal ao ventral, então eles vão de alto a baixo, sem passar por nenhuma capilarização, nada, e eles bombeiam, eles são pulsáteis. Esses são chamados corações laterais. Só existem em oligoquetas, e alguns, não todos. Então não há em poliqueta, muito menos a erudínia, que tem até a redução do sistema hemal, como vocês viram ontem. Então, na nossa minhoca dissecada, vejam, eu não lembro se eu já falei para vocês ou não, mas essas fotografias elas foram tiradas a partir de dissecções de alunos, todos os anos, né? Óbvio, não nesse, nem no ano passado, mas todos os anos eu fotografo uma ou duas melhores dissecções para depois ir substituindo as fotos, porque dependendo do caso tem alguma estrutura que se veja melhor numa, ou outra melhor noutra, e assim por diante. Então isso foram dissecções de colegas de vocês, de veteranos de vocês. Não sei dizer exatamente nem de quem, nem de quando. Mas vocês têm, primeiramente, a minhoca aqui inteira, a região aberta, claro, estava aberta até mais para trás do que isso, mas não tem mais nada para mostrar depois. Todas as estruturas estão aqui. E aí eu dividi em duas, a primeira metade, mais ou menos, é logo depois das vesículas seminais, então, a primeira metade deve ser aqui, e a segunda metade é a parte que está para baixo. Aqui o intestino foi estourado mesmo, durante a dissecção. Pois bem, está aqui para mostrar os corações laterais e o número de corações laterais e a posição deles, ou seja, o segmento onde estão, também são caracteres taxonômicos. Então vocês veem que para a identificação de oligoquetas é indispensável dissecar o animal, porque todas essas estruturas você só vê dissecando. Bem, aqui no caso os corações laterais eles estão um pouco pálidos, porque já perdeu o sangue, o animal acho que já estava morto na hora em que foi fotografado, mas vocês têm, aqui é um coração lateral, vejam, o vaso dorsal está aqui no meio,
Vaso dorsal é isso. Você consegue ver a linha do vaso dorsal, você consegue acompanhar aqui a linha do vaso dorsal, apesar do sangue não estar mais ocupando tudo, né? Então, como eu disse, o animal já havia morrido. Mas vocês veem, saindo daqui, então, um vaso que vai de alto a baixo, aqui outro vaso que vai de alto a baixo. Então, esses são corações laterais. Sistema excretor, também um par de nefrídeos por metâmero, falamos exaustivamente disso na aula de ontem. Um par de nefrídeos para cada metâmero, um na câmara direita, outro na câmara esquerda, duas câmaras celômicas para cada metâmero. Duas, por quê? Porque tem septo antes e depois, e no meio vai ter mesentérios divididos em lados direito e esquerdo. Então, são duas câmaras celômicas por metâmero, cada uma delas tem um nefrídeo. Portanto, um par de nefrídeos por segmento. Geralmente, esses nefrídeos são metanefrídeos. Eles são, por vezes, ramificados. Então, a minhoca que vocês iam dissecar na aula, os nefrídeos são super ramificados. Vocês não iam ver esses nefrídeos, porque não dá para ver, nem na lupa. O que você consegue reconhecer, se olhar na lupa, é que parece que a parede do corpo internamente ela é meio peludinha, meio felpuda. E isso são exatamente os nefrídeos todos ramificados que ocupam aquilo ali, como se fosse um veludo quase. Pois bem, vai haver então esses nefrídeos que por vezes podem ser bastante ramificados. Veja o nosso corte geral aqui. Você não vê nefrídeos, quer dizer, essa não é a mesma minhoca que é usada na dissecção, então essa tem aqueles metanefrídeos normais. Esses metanefrídeos, eles vão apresentar, então, um nefrostômio, que é um funil ciliado, depois um duto com muitas alças nefridiais, muitas, vai dar muitas voltas. Então, vocês veem isso no corte, isso aparece, vocês veem essas linhas, essas coisas, você fala, isso é uma sujeira. Fala, não, olha a quantidade de sangue aqui, olha o vermelhão que tem aqui. Isso é tudo alças intestinais, todas envolvidas com capilares sanguíneos, exatamente para fazer a reabsorção de substâncias para dentro do sangue, para não serem eliminadas do corpo. Aí no final vai haver uma bexiga. Aqui esse corte não pegou a bexiga, esse corte geral, mas vocês vão ver que outros vão pegar, então deixa eu já mostrar. Espera aí. Então vocês têm que esse corte pegou a bexiga, e aí vai haver o poro, o nefridióporo, que vocês têm aqui. Esse nefridióporo tem um esfíncter. Esse esfíncter, esse corte foi extremamente feliz, porque pegou muito bem o esfíncter. Vejam, o poro mesmo não pegou. Isso aqui está fechado, não tem poro nenhum aqui. Então o poro devia ser 1/10 de cagagésimo de milímetro um pouco mais à frente. A lâmina não pegou. Mas o esfíncter pegou muito bem. Aqui é a região da bexiga. E esse outro, num corte mais raro ainda, consegui pegar isso, ele pegou super bem o funil ciliado, o nefrostômio, até o cílio, vocês conseguem ver aqui. Ó. Essas lâminas ficavam normalmente em demonstração na aula prática, e eu demonstro agora para vocês aqui. E só para não dizer que eu não falei desse esquema, aqui vocês têm a segmentação com duas câmaras celômicas para cada metâmero, cada qual com o seu nefrídeo. O nefrídeo prende-se na parte posterior de um segmento, então está no septo posterior de um segmento, o nefrostômio. As alças nefridiais estão todas por aqui, livres no celoma, vocês têm elas aqui no corte. Aqui também pegou alguma coisa de alça nefridial, vejam, tem sangue aqui, aqui é que já é a bexiga. Veja como a bexiga não tem sangue nenhum aqui. O que tem é essa bolinha aqui deve ter sido deslocada no micrótomo, ou é alguma outra coisa. Mas, de qualquer maneira, quando a urina chega na bexiga, já houve todo o processo de reabsorção que ocorre nessas alças, e aqui não há mais reabsorção, aqui é só armazenamento. E aí depois ela vai ser liberada por esse poro que se localiza próximo daqui, não exatamente aqui, já que não tem poro. Bem, vocês sabem que os 3 produtos de excreção são basicamente ureia, amônia e ácido úrico. O organismo normalmente produz a amônia.
é o primeiro produto da excreção. Isso da digestão de proteínas e tudo, vocês conhecem isso da bioquímica, eu acho. Eu não conheço muito bem, confesso, mas de qualquer maneira, vocês sabem que o primeiro produto é a amônia. Essa amônia é altamente solúvel. Então, se o animal for aquático, ele elimina isso com bastante água, quantidades copiosas de água, e tudo bem, não há nenhum problema para ele. Se o animal for terrestre, aí já pode haver problema, porque não há tanta água assim, a água não tem essa disponibilidade para os animais terrestres. Então, no caso de animais terrestres, eles gastam mais energia, gastam ATP para converter essa amônia em ureia, ou então a ureia já é muito menos solúvel, então já há uma economia de água, ou então eles gastam ainda mais energia e convertem em ácido úrico, esse sim completamente insolúvel. Então o animal pode eliminar isso sem que tenha qualquer dispêndio de água. Então existem formas em oligoqueta que são amonotéricas, que são aquelas aquáticas, né? E nas formas terrestres há tanto ureotéricos, que seria ureia, ureia, quanto amonotéricos, que seria a própria amônia. Então, ácido úrico mesmo, as minhocas não são capazes de produzir. Vocês sabem que isso é bem mais característico de insetos, por exemplo. No caso de oligoquetas, o ácido úrico não chega a ser produzido. Com relação aos sistemas nervoso e sensorial, mais uma vez, tudo o que foi dito ontem. Gânglio suprafaríngeo é o cérebro. No caso de minhocas, ele está um pouco recuado. Então, está um pouco para trás, só tipo segmento 2, segmento 3. Então, gânglio suprafaríngeo é o cérebro, anel circunfaríngeo, circundando a faringe que está aqui, ou o esôfago, porque é mais recuado, então já pode pegar na altura do esôfago. E aí embaixo, gânglio subfaríngeo ou subesofágico e um cordão nervoso que vai ao longo do corpo inteiro com um gânglio para cada metâmero. Então aqui há a fusão completa, é apenas um gânglio para cada metâmero. E também não pensem que é um gânglio assim que você vai ver um colar de pérolas assim com as bolinhas lindas ao longo dele. Se vocês vissem na dissecção, vocês iam ver que afastando o intestino, você vê uma linha branca ali, que é o cordão nervoso ventral, e olhando muito bem, você consegue ver que o meinho dele é um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais inchado. Isso é o gânglio. Infelizmente eu não tenho fotos do cordão nervoso ventral, mas é uma das coisas que eu queria ter fotografado já no ano passado. Infelizmente não tenho ainda. Bem, então como eu disse, gânglios supra- e subfaríngeo ou esofágico, dependendo da posição na minhoca. Vejam aqui uma minhoca, prostômio, peristômio, segmento 1, segmento 2. Portanto, esse já está recuado. Ainda é faringe, isso é a faringe. Então ainda é gânglio suprafaríngeo, gânglio subfaríngeo aqui. E aí vocês veem esse ligeiro inchaço, só que desse inchaço saem nervos para todas as regiões do metâmero. Então, o gânglio por metâmero, o gânglio metamerizado, vai ser responsável pela inervação de todos os órgãos, todas as estruturas sensoriais, motoras, tudo, daquele metâmero. O movimento é iniciado pelo gânglio cerebral, então o gânglio cerebral inicia o movimento, e aí depois o resto do movimento ao longo do corpo do animal vai ser por tração, porque um segmento puxa o outro e isso vai desencadear o estímulo no gânglio do próximo, que puxa o próximo, desencadeia o estímulo e vai indo. E aí vocês têm algo muito em consonância também com as ondas peristálticas. Eu acredito que ainda haja na fisiologia, não sei realmente se há ou não, na minha época de aluno a gente fazia um experimento super bonito, que era, super bonito eu acho pelo menos, que era cortar a cabeça de uma minhoca, quase que crueldade, né? A gente cortava a cabeça de uma minhoca para ela perder o gânglio cerebral. A gente cortava mais ou menos na altura entre o 2 e o 3. Então ela perdia o gânglio cerebral. E aí você via que a parte posterior ela não conseguia se locomover, ela ficava parada, quieta. Mas se você pegasse e desse um puxão nela, tipo pegar com uma pinça e puxar um pouco,
imediatamente você vê as ondas peristálticas se desencadeando ao longo do corpo. Ou seja, o que faz a transmissão do estímulo de um segmento para o outro é exatamente essa atração. À medida que um segmento puxa, ele desencadeia no próximo o estímulo. Então, eu não sei realmente se a fisiologia continua fazendo esses experimentos por todos os problemas que se tem atualmente para fazer vivisecção e também fazer esse tipo de coisa. Eu realmente não sei, mas digo para vocês que na minha época isso era feito. Vejam, na minhoca dissecada, eu disse que eu não peguei o cordão nervoso, que realmente ficou fora. Não tenho fotos disso. Mas eu tenho foto muito boa do cérebro. Olha o cérebro aqui, na minhoca, o gânglio suprafaríngeo. Então, essa sim vale a pena ver. Mas, infelizmente, não tenho do cordão nervoso. E aqui só, mais uma vez, para mostrar que a posição desse cordão nervoso, ele fica, no caso dessas minhocas que têm vaso subneural, ela fica entre o vaso neural e o subneural. Se não, ficaria entre o vaso neural e a parede do corpo, como é o caso do que vocês veem em poliquetas, ou que viram ontem. Essa é a corda nervosa, ela vai ter fibras gigantes. E eu falei para vocês ontem, e acredito que talvez vocês já tenham ouvido falar antes, fibras gigantes, elas estão envolvidas com uma resposta muito mais rápida da musculatura, isso porque elas têm um diâmetro maior, então a transmissão é ainda mais rápida do que nos axônios normais, só que ela só é usada para fuga. Então, esse mecanismo não é utilizado rotineiramente para a locomoção do animal, é só para a fuga. Isso em todos, não é só em anelídeos. Onde aparecem as fibras gigantes, e tem muitos grupos animais têm, mas onde aparecem, essas fibras gigantes são única e exclusivamente usadas para fuga. Elas são dificílimas de conseguir ver, já aviso, nas lâminas. Cadê? Me desculpem, não estava entrando essa. Então elas são dificílimas de conseguir ver, mas eu também não tenho fotos dela aqui da corda nervosa em maior aumento, mas eu simplesmente ampliei essa daqui e cortei para tentar ver melhor. Não se vê muito bem. Mas, de qualquer maneira, eu digo que nessa espécie, isso varia, aqui embaixo nós temos duas fibras gigantes, vocês conseguem, com um grande exercício de imaginação, ver alguma coisa separada aqui, eu digo para vocês que são duas, lado a lado. E em cima existe uma aqui no meio, e uma menor a cada lado. Então são 5 fibras gigantes, 3 em cima, uma maior no meio, 2 menores a cada lado, e 2 maiores ainda no lado de baixo da corda nervosa. Então, nessa espécie, repito, isso é variável, são 5 fibras gigantes.